Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria, esta é a nossa 7ª lição do trimestre. Agradeço imensamente pela audiência, é uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Aqui você encontra todo o conteúdo da lição DBD, com uma compreensão resumida dos textos tópico a tópico, de forma simples, sem complicações prolixas. E se este conteúdo lhe abençoa, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe com o irmão. Dessa forma você fortalece o nosso trabalho e o irmão vai crescer na graça e no conhecimento. Vamos para o nosso conteúdo, o assunto desta lição, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. O texto áureo: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, verso 8. Verdade prática: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Louvado seja Deus. E o objetivo desta lição é, primeiro, levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4, verso 8. Terceiro, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Bom, é isto que este estudo nos propõe. Nas lições anteriores sobre a alma, vimos que, junto do espírito inseparável dele, ela compõe a parte imaterial e espiritual do ser humano, com seus principais atributos, que são sentimentos, intelecto e vontade. O pensamento é a faculdade cognitiva da alma. A partir da orientação bíblica, enfatizaremos a importância de uma mente renovada, disciplinada e alinhada com Cristo, e que pensar corretamente é um imperativo espiritual. De acordo com o nosso mapa mental, esta lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, o segundo tópico está dividido em 4 subtópicos e o terceiro em apenas 2 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema visão introdutória, traz como primeiro subtópico a experiência de Adão e Eva. Quando falamos em antropologia bíblica, não há como não buscar primeiro os estudos do Gênesis, pois é lá que estão os fundamentos de nossa compreensão teológica, considerando que os traços da personalidade humana se originam a partir do primeiro casal, mostrando a capacidade de comunicação, compreensão e governo sobre a criação, e seu relacionamento interpessoal com o Criador, registrado em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28. Para que houvesse essa interação, eles usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. O segundo subtópico, conceito e origem, vem nos esclarecer o conceito e origem dos pensamentos. No conceito, aprendemos que os pensamentos são processos mentais, constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens, ou seja, é uma atividade intelectual ou processo mental que envolve a criação, análise, síntese e manipulação de ideias, conceitos e julgamentos. Sobre a origem, sabe-se que eles se originam de 2 fatores. Primeiro, internos, biológicos, psicológicos e espirituais. Segundo, externos, ambientais, experiência do cotidiano. O cérebro interpreta esses estímulos por meio das áreas sensoriais, convertendo-os em percepções conscientes que se transformam em pensamentos. Independente da origem do pensamento, cabe a nós aceitá-lo ou rejeitá-lo. Filipenses capítulo 4, verso 8, Provérbios capítulo 3, 1 a 7. O terceiro subtópico, características dos pensamentos, vem falar que a capacidade imaginativa do ser humano é ampla e pode construir na mente vários cenários, silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos, bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais, por meio de órgãos dos sentidos, olhos, ouvidos, boca, mãos e nariz. Por isso o apóstolo Paulo nos adverte que devemos
devemos nos abster de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Não devemos alimentar a nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Salmos 101, verso 3 a 5. Pois se não tivermos cuidado com essa questão, dos nossos pensamentos podem surgir gravíssimos pecados, como imoralidades sexuais, mentiras, calúnias, entre outros. Cabe a nós eliminar esse ciclo pecaminoso. Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15. O segundo tópico com o tema gestão de pensamentos e o primeiro subtópico, imperativo ético e espiritual. A epístola de Paulo aos Filipenses mostra várias referências a sentimentos ou emoções, inclusive tem como título Epístola da Alegria, registrado em Filipenses, capítulo 1, 3 a 4 e capítulo 2, 1 a 2. Além disso, ela possui também uma contundente afirmação sobre a gestão de pensamentos, registrado em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente usando o pronome indefinido tudo, abrindo assim uma ampla possibilidade de pensamento, desde que bem qualificados, como verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. A ordem aqui é pensai, ou seja, controle seus pensamentos, não permita ser conduzido por pensamentos aleatórios, registrado em Romanos, capítulo 1, verso 21 a 22. No segundo subtópico, acima da técnica, o nosso comentarista mostra que, atualmente, há uma profusão técnica de gestão de pensamentos, em que são trabalhadas estratégias de valor relativo, limitado ao plano da realidade humana, ao nível terreno. No entanto, ele nos convida a buscar na palavra de Deus o que nos ensina que devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, verso 1. Isso significa que devemos pensar além das circunstâncias temporais, por meio do discernimento espiritual com a mente de Cristo, pois agindo assim estamos protegendo a nossa mente de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15 a 16, inclusive contra a ansiedade. Mateus, capítulo 6, verso 25 a 34 e Filipenses, capítulo 4, verso 6. O terceiro subtópico, recursos espirituais, aqui somos orientados a praticar a leitura da Bíblia, pois ela é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos inspirados em verdades eternas. Isso significa que, ao ler a Bíblia, as pessoas se alimentam de ensinamentos sólidos e valores que edificam espiritualmente, trazendo firmeza e estabilidade interior. Salmos 37, verso 31. Meditar implica refletir cuidadosamente sobre o que foi lido, para extrair lições e aplicar essas verdades na vida cotidiana, promovendo crescimento espiritual e transformação pessoal. Salmos 119, verso 131. Essa disciplina constante ajuda a moldar a mente segundo princípios divinos, criando pensamentos alinhados com a vontade de Deus e fortalecendo a fé. O quarto subtópico, Jerusalém e Betânia, o nosso comentarista aqui nos orienta sobre cuidados com a saúde mental. Em dias de tanta agitação e pensamentos acelerados, devemos atentar para o que Jesus ensinou acerca de descansar o corpo e a mente. E ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos capítulo 6, verso 31. Salomão nos ensina que há tempo para todo propósito. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. E aqui o nosso comentarista faz essa bela ilustração. É tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Mateus capítulo 1, verso 17 e João capítulo 12, verso 12. O terceiro tópico com o tema A Batalha na Arena dos Pensamentos e o primeiro subtópico Influências espirituais vem nos alertar sobre o controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. Segundo o nosso comentarista, a mente é como uma arena de intensas batalhas bombardeadas diariamente, inclusive espiritual. Paulo alertou aos Efésios sobre essa luta travada nos lugares celestiais, Efésios capítulo 6, verso 12. É por isso que a Bíblia nos adverte sobre guardar a nossa mente, uma vez que o pensamento influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Em Provérbios
capítulo 4, verso 23, somos alertados a ter cuidado com o que pensamos. Temos exemplos clássicos na Bíblia sobre essa questão. Judas e Ananias se deixaram influenciar por pensamentos satânicos e tiveram fins trágicos, registrados em João capítulo 3, verso 2 a 27 e Atos capítulo 5, verso 1 a 5. O segundo subtópico, cuidados práticos, nosso comentarista vem nos conscientizar sobre medidas práticas de proteção da mente. Ele lista algumas medidas que devemos tomar. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo em relação aos complexos, tanto de inferioridade como de superioridade. 2 Coríntios capítulo 10, verso 13. Ou seja, eu não posso me deteriorar, mas também não posso me supervalorizar. Segundo, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Tiago capítulo 4, verso 8. Terceiro, livrar-se do excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Quarto, focar a mente no que edifica ou pelo menos instrui. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Quinto, construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Provérbios capítulo 12, verso 18. Há relacionamentos tóxicos que causam dependência emocional. Devemos estar em alerta e buscar discernimento espiritual. Bom, aprendemos com esta lição que para se viver com equilíbrio e com paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12 e verso 2. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.